Só nós estarmos aqui nesta noite é um ato de adoração a Deus. A nossa vida, dia após dia, é um ato de ser louvável a Deus. A gente às vezes entende assim, o que é louvar a Deus? Será que eu preciso ser um levita, ser um músico, ser um estudioso a respeito em relação a louvor? Não. A nossa vida, a nossa atitude, as nossas ações louvam a Deus. Amém? A gente só em andar, a Bíblia fala que quando a mulher viu aquele profeta, disse: esse homem é um homem de Deus. Quer dizer, a vida dele era louvável a Deus. Lucas capítulo 4, versículos 7 e 8 fala assim: portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Preste atenção. E o 8 fala assim: Jesus respondendo disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Irmãos, eu estava meditando esse versículo aqui, de Lucas, e vendo o que Satanás fez com Jesus. Ele disse: vou pegar ele agora, ele está despreparado. Não é assim, né, que Satanás faz muitas vezes com a gente? Ele prepara aquela lapuca e disse: agora eu vou quebrar no meio. Ele esperava que Jesus, naquela situação que eu estava, ele foi levado ali. Jesus estava cansado, Jesus estava com fome, Jesus estava com sede, Jesus estava sozinho. Aí ele disse: agora é minha vez. Eu vou oferecer tudo para ele. E vou dizer: ó, te dobra e tu ajoelha e me adora. E Satanás não entendia que o mistério de Jesus, ele é um adorador interno e externo. O adorador, irmão, ele começa a adorar internamente, para depois ele se expressar a vida dele. E quando Satanás chega a Jesus, ele disse: olha, eu vou te dar tudo. Tudo isso aqui é teu. Ele estava falando de Jesus como homem, viu? Às vezes Satanás faz isso com a gente. Ele pega a gente, leva para uma circunstância, leva para um problema que ele disse: agora não tem mais solução, não quero ver se ele é crente mesmo. Eu quero ver se ele é um adorador mesmo, eu quero ver se ele vai louvar a Deus nessa situação. Mas aquele que entende que Deus está com ele, mesmo na dificuldade, é um adorador. É um adorador. E Jesus, irmãos, olha para ele. Qual é a palavra de Jesus? Olha, vai-te, Satanás, porque está escrito: servirás e adorarás somente ao Senhor teu Deus. Queridos irmãos, nos dias de hoje, a igreja está deixando de adorar por poucas coisas. Não é preciso a gente ir muito longe, não, pertíssimo, pouquíssimo, coisas, detalhezinho, as pessoas esquecem de adorar a Deus. O termo adorar é se entregar, é se dispor, é se desdobrar dentro. Mas para fazer isso, a gente entende hoje que nos dias de hoje as pessoas se desdobram, se entregam para as coisas terrenas. Faz de todo o sacrifício, se envolve tanto e depois não tem mais um retorno, a vida se abala e não sabe nem o que está fazendo. Está na igreja, mas não está na igreja. Deu para entender? Ele está, mas não está. Mas aquele que entende que Deus trabalha, Deus transforma, Deus ajuda, Deus opera, Deus faz, ele mesmo passando por coisas que às vezes a gente, aos nossos olhos humanos, não é fácil, ele continua sendo adorador a Deus. E o versículo, abra sua Bíblia, irmãos, em Salmo 29, versículo 2. Um salmo também bem interessante. Salmo 29, versículo 2. Tem uns versículos aqui que eu deixei separado porque eu estava estudando, para a gente entender. O que é que fala aí? Salmo 29, versículo 2. Quem pegou pode ler. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Quantos nomes tem aí fora, irmãos, que as pessoas estão dando glória
e adorando a eles. É na política, é no meio esportivo, é na sociedade, é um presidente, é um rei, quem quer que seja. E as pessoas dão honra, dão glória e esquecem de honrar a Deus. Irmãos, honrar a Deus, dar glória a Deus. A irmã chegou aqui e falou umas palavras, quando ela, a primeira palavra dela falou assim, só em nós termos o ar, respirarmos o ar, a gente tem que dar graças a Deus. Quantos se acordaram hoje e não teve esse privilégio, irmãos? De respirar e estar bem como a gente está. Teve que ir para um aparelho, né? Ou até mesmo não chegou até a noite, já partiram. Eu presenciei uma cena de uma mulher uma vez, estava trabalhando, eu e minha esposa, e a gente não entende, mas as pessoas são aprisionadas ao pecado e as pessoas são adoradores a ele. A mulher tinha aproximadamente 50 para 60 e pouco, 50 e pouco para 60 anos. E a gente foi no apartamento dela, e quando chegamos lá, eu fiquei abalado com o estado da mulher. Ela estava bem magrinha e tinha falado para minha esposa que estava com câncer. Aí ela, conversando com ela, deu uma palavra, não, mas Deus vai lhe dar vitória, Deus vai lhe curar, você vai dessa situação. E em dado momento a gente estava lá e ela estava na sala assim, sentada, nem andava mais. E de repente eu estava no banheiro, minha esposa na cozinha, eu vi aquela mulher falar para o marido dela, traz aquele negócio. Ela falou em inglês, né? Aí eu falei, que essa mulher aqui, o que é que ela vai fazer? Irmãos, a mulher estava com um aparelho para respirar, um buraco aqui e fumando. Eu já morrendo. Aí minha esposa falou, por que a senhora está nessa situação, não pode respirar bem, usando esse oxigênio aí, e ainda fuma? Ela disse assim, olha, eu vou morrer mesmo, um dia mais, um dia menos. Aí eu parei para pensar assim, ela é uma adoradora do diabo, é uma escrava, porque ela dava mais prioridade, ela dava mais ênfase a um dia menos de vida e ter aquele cigarro do que não fumar, ou seja, uma acorrentada, uma pessoa que a vida dela era já, sabe, era um checkmate, não acreditava mais que Deus ia curar ela. E eu fiquei chocado, eu disse, como uma situação dessa aí? Aí depois a gente fez pensar assim, aqueles que têm essa mente aqui, nesse mundo, irmãos, eles não têm razão, eles não louvam, eles não adoram, não têm prazer, não vivem por prazer. Eles estão como se fosse um passageiro. E a gente soube depois, irmãos, que o marido ligou para, uns meses depois, ligou para a Manuela e tinha dito que ela tinha sido hospitalizada. Aí ele ia para o hospital, ia, voltava. E dessa vez ela foi e não voltou mais. Ela foi uma adoradora daquilo que não contribui para a vida dela. Então, a gente tem que entender, irmãos, que Deus trabalha na vida de um adorador. Deus faz um adorador ser vitorioso. E a adoração, irmãos, ela parte quando nós entendemos que, nesse caso aqui de Jesus, ele entendia que as coisas que iam ser oferecidas a ele não eram de maior valor do que adorar o seu Pai. Às vezes, irmãos, o prato é grande, é bonito, mas aquilo ali vai estragar a nossa vida. Vai nos tirar da presença de Deus como adorador. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade, mas eu creio que sim, cada um de nós. Às vezes o diabo coloca uma coisa como privilégio para a gente, dá um prato, prepara, como uma armadilha, parece que a gente vai cair naquilo ali. Irmãos, e quem cai, perde o foco de ser adorador a Deus. Se você vê a passagem que fala quando Paulo e Silas foram presos, estavam na cadeia, motivo que a gente sabe que era porque estava falando o nome de Jesus, falando do Evangelho, e a Bíblia fala que os que estavam ali não entendiam a atitude deles, porque perto da meia-noite, a Bíblia fala, que eles cantavam louvores a Deus. E estavam ali, estavam chocados em respeito ao que tinha feito, que tinha sido algo normal, né, para eles que prenderam, mas eles sabiam que a vida deles estava na mão de Deus, eles eram um adorador a Deus. E a situação deles, irmãos, os que estavam ali não entendiam. Quem é adorador a Deus e quem louva ao Senhor, as pessoas não entendem, rapaz, está nessa causa, está nessa dificuldade, está com esse problema, e
e está feliz, e está alegre, e está caminhando, e está tudo bem. A gente pergunta, está tudo bem? Está tudo bem. Sabe por quê, irmão? Porque não entendem quando o verdadeiro adorador está em comunhão com Deus. E a Bíblia fala que eles cantavam louvores a Deus. Eles estavam ali louvando e adorando a Deus. Irmãos, eles estavam ali na situação de como se foi preso injustamente por estar fazendo a obra de Deus, mas eles não estavam dizendo a Deus, reclamando porque estavam ali, não. Às vezes, irmãos, a gente reclama com muito pouco. Pouquíssimo a gente começa a reclamar, em vez de a gente começar a adorar a Deus e louvar a Deus, a gente começa a maldizer aquilo que estamos passando. Nessa noite eu digo para mim e para você, irmãos, qualquer que seja a dificuldade ou o problema, seja um adorador. Continue adorando a Deus. E o tema adoração, abra sua Bíblia, que vou ler um versículo para a gente aqui. O tema adoração, irmãos, Lucas capítulo 4 e versículo 8, mostra que Jesus mostrou, dedicou-se o amor dele para com o Pai. A verdadeira adoração, ela vem do coração. Não é só um ato exterior, ela parte de dentro. Às vezes a gente está vendo uma pessoa, está pulando, está fazendo tanta coisa, mas Deus conhece o interior. A verdadeira adoração, ela parte de dentro, do interior para fora. E Jesus, ele falou para o diabo naquele momento, dessas palavras que ele deu, ele falou de dentro para fora. Ele falou que estava no coração dele. O que realmente estava dentro do coração dele. Ele se expressou para ele, não vou adorar, porque está escrito. Então ele parte de dentro para fora. A adoração, ela parte de dentro para fora. E o termo adoração, irmão, a gente não tem como explicar, porque adoração é um ato entre você e Deus. É como se fosse uma particularidade entre você e Deus. Cada um tem uma forma de adorar a Deus. Uns adoram pulando, gritando, outros adoram chorando em lágrimas, cantando a Deus. Mas a adoração também pode ser em silêncio. De dobrar do joelho, conversando com o Pai, falando em línguas no seu quarto. Aí é uma forma de você estar adorando a Deus. E o que importa, irmãos, é que quando a adoração chega ao trono, Deus escuta e responde. Ele responde, irmãos, porque estava passando, às vezes, por uma dificuldade muito grande no trabalho. Não aqui no Brasil. E, às vezes, irmãos, não tem palavras. A gente ora sem palavras. A Bíblia fala que é como gemidos inexprimíveis. Já passou por vocês? E o Espírito Santo, ele pega aquele gemido e leva até o trono. E essa forma de oração também é uma forma de adoração a Deus. E o Espírito Santo, ele leva aquelas palavras que a gente não falou. Interessante, né? Palavra que a gente não falou. A gente só faz gemer. Já passou por vocês, comigo já passou. E aquele gemido inexprimível, ele é levado até o trono de Deus como uma adoração. Interessante que quando a gente se levanta, não sei se já passou com você, comigo já passou. A gente dobra o joelho pesado, aquele peso, aquele corpo quebrado, e quando a gente se levanta, não sei se com você, mas comigo já passou isso. A gente se levanta leve. É porque aquilo que a gente estava passando, irmão, aquele problema, aquela situação, a nossa matéria, o nosso corpo humano não suporta. Então a Bíblia fala que é enviado para a gente como um bálsamo de Gileade na nossa vida. Desce um bálsamo, desce aquela unção, aquela coisa que a gente não entende, a gente não sabe explicar por palavras. Mas quando a gente levanta da nossa oração, que foi uma oração em adoração a Deus, a gente levanta leve. A gente flutua, a gente fica com a mente, a gente não entende o que Deus fez. Mas foi uma oração de forma de adoração a Deus. E a adoração, irmãos, ela é tida
como se fosse assim, olha só. Louvor é uma adoração a Deus. Estudar a Bíblia é uma forma de adoração a Deus. Falar aqui, o escritor fala que quando a gente estuda a palavra do Senhor, é uma forma de a gente estar também adorando a Deus. Eu não sei se você já presenciou, mas eu já presenciei também aqueles que servem a Belial aí fora. Na minha cidade, acho que em algumas cidades aqui também, alguns irmãos também, tem o chamado Carnaval, né? Todos conhecem. Sempre entre o mês de fevereiro e março. Cai sempre em um ano, às vezes fevereiro, outro ano é março. E aquelas pessoas que servem a Belial, eles já começam a adorar eles quando termina aquele ano subsequente. No Rio de Janeiro é mais forte isso, eles fazem aquelas escolas, aquelas coisas todas, aquelas roupas. O irmão ali que é de Rio sabe, né? Então, quando eles terminam aquele evento ali, eles já começam um ritual de adoração ao diabo no outro dia. Já começam os preparativos, já começam a investir, já começam a fazer como é que vai ser. Então, eles vivem uma vida de adoração ao diabo dessa forma. Estudando, pesquisando, vendo quem vai ser melhor, o que vai fazer de melhor. Trazendo para o lado espiritual, irmãos, adorar a Deus, estudar a palavra de Deus também é uma forma de adoração a Deus. Por quê? Porque quando a gente está estudando a palavra, a gente amadurece, a gente tem um relacionamento com o Senhor, a gente cresce, a gente sente que o Espírito Santo trabalha na vida da gente, e a gente começa a entender de uma forma melhor os planos de Deus para a vida da gente. Então, isso é uma forma de adorar a Deus. Outra forma de adorar a Deus, Romanos capítulo 12, versículo 1. Obedecer. Guardar os mandamentos do Senhor e aplicá-los é uma forma diária para a nossa vida. Fala que a gente submete-se à vontade de Deus. Então, obedecer a Deus é uma forma também de adorar a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1, fala o quê? Quem encontrou por ler? Romanos 12, versículo 1. Pronto. Isso é uma forma de adorar a Deus, a nossa vida, o nosso corpo. Isso significa submeter-se à vontade de Deus e estar ligado a Ele para ser um adorador, forma de obedecer. E outra forma também é rejeitar o pecado. Fala assim, Deus odeia o pecado, quem o adora, não o que entristece, mas lutará contra o pecado, contra a ajuda de Jesus. Ou seja, aquele que está praticando o pecado, ele deixa de ser um adorador. Mas o que rejeita o pecado, também é uma forma de adorar a Deus. Porque, irmãos, nesse mundo a Bíblia fala que a gente tem tribulações, tem provas, tem luta, tem pecado, mas a Bíblia fala que tem o que? O Consolador, para nos ajudar. Então, a gente, quando renuncia, quando a gente rejeita o pecado, Deus olha lá assim e fala, ele está me adorando, é um adorador também. E uma coisa importante aqui que eu vi agora, irmãos, é amar uns aos outros. O versículo de 1 João, versículo 4, fala sobre isso. Quando a gente ama uns aos outros, 1 João capítulo 4, versículo 11 e 12, fala que a gente também está adorando ao Senhor. Fala que quando nós damos uns aos outros em amor, adoramos a Deus que ama todos nós. Irmãos, não é fácil amar os outros. A gente às vezes assim fala a respeito de amor e tem pessoas que não amam nem a si próprio, não é verdade? Nem a si próprio se ama. E quando fala que amar aos outros é uma forma também de ser adorador a Deus. Então, eu preciso, irmãos, independentemente de quem que seja a pessoa, qual seja o estado da pessoa, onde esteja a pessoa,
eu tenho que também amar para entrar no foco com Deus em relação à adoração. Em termos de louvor, irmãos, falamos sobre adoração. Não sei se os irmãos já ouviram falar, mas as pessoas, quando procuram ser cantores, quer na igreja, quer aí fora, o primeiro ponto que eles querem buscar se aprofundar, é estudar música, ser o melhor, dar o melhor deles. Eu falo também na igreja. Mas as pessoas, às vezes, entram nessa linhagem aí, mas esquecem o foco, que é, se realmente você é um bom cantor, será que eu vou ser um adorador? Será que eu vou estar louvando a Deus? Realmente. Cantores tem muitos. Mas vamos ver quem louva a Deus. Se nós analisarmos a Bíblia, irmãos, a gente vê muitos personagens na Bíblia, eles eram reconhecidos, coligados com Deus, quando estavam passando por dificuldades. Jó, a gente vê a situação dele. A gente vê aquele homem que foi jogado na fornalha de fogo, né? A gente vê quando jogaram José naquele buraco, naquele calabouço. E a Bíblia não fala de forma alguma, a gente não vai encontrar eles reclamando na situação que estavam. A maioria das vezes nós encontramos que eles estavam louvando, estavam agradecendo, estavam adorando. E quando a gente chega nos dias de hoje, irmãos, a gente precisa entender melhor isso aí. Eu preciso entender melhor isso aí. Porque a gente, às vezes, quando está em algumas circunstâncias da vida, a gente coloca tudo na frente, mas esquece de ser um adorador e louvar o Senhor. A gente coloca o dinheiro, a gente coloca os amigos, a gente coloca pai, mãe, a gente coloca todo mundo, não, vai resolver, vai me ajudar. Mas na Bíblia, a nossa Bíblia fala que a resposta certa vem do Senhor. Às vezes a gente espera por tantas pessoas, irmãos, eu e você, queremos entender nessa noite que a resposta vem dos altos. Na prisão, no calabouço, na solidão, não adianta, irmãos, a gente reclamar. Não adianta a gente baixar as armas, a gente chorar. Não adianta a gente contar para alguém, não adianta a gente contar com um, contar com o outro. Conte com Deus. Contar com Deus, irmãos, nessa dificuldade, às vezes a gente acha difícil, mas não. É nesse momento que Deus está mais perto da gente. No momento que a gente acha que não tem mais jeito, não tem mais retorno, não tem mais como resolver financeiramente, não tem mais como resolver com conhecimento, como advogado, não tem como resolver essa causa mais aos meus olhos. Comece a dobrar o seu joelho, comece a ser um adorador, comece a louvar a Deus, que aí Deus vai responder aquilo que eu e você precisa. Nessa noite, irmãos, a gente perde muitas vezes por reclamar, a gente perde por muitas vezes não entender o trabalho de Deus, mas quando a circunstância está difícil, adore a Deus, louve a Deus, exalte a Deus. Foi isso que Jó fez, foi isso que muitos servos de Deus fez na Bíblia. Então, nesse momento que ele estava só, estava com fome, estava cansado, como eu falei, é quando o diabo chega, irmãos, agora é a minha vez, eu vou pegar agora. Mas lembre-se, seja um adorador, glorifique o Senhor. E uma forma também de adorar a Deus, irmãos, vou dizer, irmãos, agora, pode ser até, como as pessoas dizem, sem entender, mas vindo na igreja, é uma forma de ser um adorador também.
Às vezes as pessoas falam assim, para que ir para a igreja? Por que ir para a igreja? Eu posso prestar meu culto em casa, eu posso... A gente fala aqui que na igreja adoramos a Deus juntos, de várias maneiras, e mostrando adoração, tirando tempo só para Ele em comunhão. Quando fala tirando tempo só para Ele em comunhão, é porque às vezes a gente em casa, a gente não tira esse tempo. Não é verdade? A gente tira 10 minutos, 15 minutos, lê a Bíblia, canta o hino, aí tem um para o lado, vem para o outro, aí perde. E vindo para a igreja, vindo para o templo, o escritor falou aqui, eu estava lendo esse livro para falar a respeito disso, é uma forma de a gente ser um adorador também. Por mais que você chegue na igreja, não venha o culto todo, ou não pegue o louvor, ou pegue a metade da palavra, mas você está aqui em comunhão. E na comunhão, irmãos, a gente sente adoração. A gente sente algo diferente aqui. A gente sente que o clima é um clima dos céus. Eu já cheguei aqui, irmãos, e já ouvi um versículo que foi lido aqui uma vez no culto. Um versículo tirou não digo uma perturbação na minha mente, mas tirou uma dúvida que eu estava. Às vezes a gente chega aqui, escutou um louvor, uma frase de um louvor, a gente é renovado, irmãos. Então, vir à igreja é uma forma também da gente estar adorando a Deus. Porque na comunhão, estamos juntos, a gente sente o calor do Espírito Santo. Às vezes a gente fala assim, eu não sei louvar, não sei, sabe? Da forma que você sabe, Deus vai aceitar o seu louvor. A irmã lhe canta muito bem, quiseram chegar àquele nível. Canta muito bem. Mas não é o cantar, é o se entregar, é dar o melhor para Deus. A gente entender assim, Deus, eu só sei fazer, a minha voz é essa aqui, eu vou te louvar, Senhor. Aceita o meu louvor. Eu já pensei, irmãos, uma pessoa que falava assim, olha, eu posso não falar os R's e os S que tem numa harpa cristã, mas quando eu canto, eu sei que eu não canto para o homem, eu sei que Deus escuta e recebe. Ela cantava, ela não sabia muitos hinos seculares assim, mas ela sabia muito da harpa. Muito. Quando dizia o número, ela começava a cantar, a minha avó. Ela falava assim, olha, eu posso cantar errado, eu posso não me expressar de forma que está o português, mas eu estou louvando a Deus. Ele está recebendo, não importa. Se alguém está mangando de mim, se eu estou falando errado. Às vezes acontece isso, né? Aqui não, mas eu já vi muito isso. Às vezes a pessoa está cantando, alguém mangar, zombar, de que não está cantando certo, a frase, os R's e os S. Irmãos, e ela dava o testemunho, não sei se os irmãos já ouviram isso, e é interessante, eu vou contar agora para os irmãos. E ela disse que, quando ela estava louvando uma vez um hino da harpa, ela disse que Deus já curou uma dor de dente. Interessante, você começar a cantar com dor de dente, e quando terminar o louvor, procurar aquela dor e... Cadê o dente? Cadê a dor do dente? E passar. Deus cura. O louvor dela, Deus ouviu e disse, vou curá-la. E ela também, uma vez contou a mim, disse, estava com um problema. Minha avó era uma experiência muito grande. E ela estava com um problema e disse, vou deixar de lado esse problema. Já aconteceu contigo isso? E comigo já aconteceu. Eu vou esquecer ele. Esquece o problema. Porque, às vezes, irmão, está com um problema, se a gente ficar martelando na nossa mente, parece que o problema vai aumentando, não é? A gente vai, em vez de encontrar uma solução para o problema, a gente vai encontrando dificuldade para os problemas. Então, se naquele problema tem aquela dificuldade, a gente começa a pensar nele todo dia, toda hora. Aquele problema, irmão, vai gerar na nossa mente, vai aumentar a dificuldade, a gente vai começar a procurar as pessoas para vir resolver o problema e vai aumentar a linhagem naquele problema e a gente termina ficando perdido. E ela falou para mim assim, eu esqueci o problema. Como? Eu esqueci o problema. Eu deixei ele de lado. E a senhora fez o que com o problema? Eu abri minha harpa e cantei um bocado de hino.
Tá bom, vó. Aí eu fui, meu filho, passou um dia, passou 2, passou 3, passou 4, passou uns dias. E ela disse que procurou o problema. Aquele problema, ele se lembrou. Não é que o problema foi resolvido, Deus resolveu o problema. São experiências que a gente vê de pessoas assim, irmãos, que é louvável falar. Porque hoje a gente precisa viver isso. Precisa viver isso. Independente do problema financeiro, é uma enfermidade, é algo na família, alguma coisa que a gente vê que amigo, dinheiro, nada resolve aquilo ali. Só Deus. Coloque no seu pensamento isso agora, assim, estou com um problema, então eu vou esquecer, eu vou louvar a Deus. Eu vou louvar. Deixa ele de lado, vou louvar a Deus. É difícil, tem que ter muita maturidade espiritual. Tem que ter bagagem, como o pastor falou. Tem que ter lombo. Porque às vezes o problema está batendo, ele está batendo na gente, está chicoteando a gente, está martelando, e você, e agora? Pegue a Bíblia, vai ler. Pegue a harpa, vai cantar uns hinos. Adore. Louve. Eu sei que aqui não é fácil para todos nós. No Brasil não é fácil. Lugar nenhum é fácil para o cristão. A Bíblia fala que no mundo a gente tem aflição, tem tribulação, tem problemas. Mas depois fala o quê? Tende bom ânimo. Eu venci e vós também vencerá. Para finalizar, irmãos, abra sua Bíblia no versículo bem lindo que eu encontrei também, que fala a respeito de ser um adorador. Veja só que coisa linda. Êxodo capítulo 3, versículo 10 e 11. A Bíblia só no Antigo Testamento, irmãos, um escritor falou do livro que eu li, que só no Antigo Testamento encontra-se 160 vezes a palavra louvor. Louvar, louvor, louvarei, louvar-te-ei. 160 vezes. E Esdras capítulo 3, Esdras 3, versículo 10 e 11. Fala a respeito de um louvor ao Senhor. Esdras 3, versículo 10 e 11. E em relação à adoração, podemos encontrar também 170 vezes a palavra adorai, adorarei, adorar, adorar-te-ei. É interessante como é ligado louvor e adoração um ao outro. E a gente às vezes procura um versículo, procura uma palavra, procura um refúgio, procura algo a respeito de ser um adorador e ser e que Deus receba o nosso louvor, e às vezes fica incomodado, a gente incomoda, a gente não encontra. Mas o livro que mais fala de louvor e adoração também na Bíblia é o livro de Salmos. O livro de Salmos, ele amadurece muito a gente, ele tem muita coisa a respeito de louvor ao Senhor. Achou? Leia aí, meu irmão, por gentileza. Esdras 3, versículo 10 e 11. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel, e cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. Isso aí foi a respeito de aquele que faz grandes maravilhas no nosso meio. Aquilo ali foi um ato de eles reunirem e agradecer a Deus em louvor o que Deus estava fazendo. E às vezes, irmãos, a gente perde esse foco de agradecer a Deus de novo. Eu e você, se nós analisar o que Deus tem feito, o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer na vida da gente,
é motivo de a gente não calar a boca de louvar a Ele. E adoração, a respeito de adoração, leia em Gênesis capítulo 22, versículo 5, bem fácil esse, que fala a respeito de adoração, aquele adorar, prostrar-se, reverenciar, venerar, amar, encurvar-se, cair por rosto em terra e render-se. Será que eu faço isso? Será que eu entendo a graça e a misericórdia de minha vida e penso em fazer isso? Adorar é algo muito, muito profundo, irmãos. Muito profundo. Às vezes a gente vê um adorador e pensa que ele está fora do normal, porque é uma dimensão que eu e você não podemos entrar. Eu já vi, irmãos, quando a Bíblia fala, não sei se você já leu o Antigo Testamento, fala que os reis chegaram e rasgavam as suas vestes, né, irmão? Não. Rasgavam as suas vestes, aquelas vestes bonitas, que tinha os ornamentos que tinha, eles rasgavam as vestes, era uma forma de se prostravam, de adorar a Deus. Muitas expressões falam isso no Antigo Testamento. Eles adoravam a Deus, eles chegavam, lançavam sobre terra, rasgavam as suas vestes, adoravam, não queria saber. O rei Davi fez isso uma vez, não quis saber quem estava ali, ele quis saber que era para Deus que ele ia fazer. Então, irmãos, não independentemente de quem esteja ao seu lado, adore ao Senhor. Não importa se alguém está vendo, você está louco, não, é a loucura do céu. Seja um adorador. O que é que falei, meus irmãos? Em 22 e 5. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Está vendo aí? Adorar, reverenciar, venerar, amar extremosamente, curvar-se, cair o rosto em terra e render-se. Talvez se eu fizer isso aqui, ou na minha casa, ou em algum lugar alguém ver, possa pensar que eu estou louco. Então, são palavras profundas a respeito da adoração. Mas se Deus levar você a esse nível, faça. Adore. Adore mesmo, Senhor. Eu não sei se os irmãos já viram, mas eu já vi. Pessoas que são de outras seitas, e não vou falar o nome, mas eles, às vezes, são mais prudentes que a gente. São mais prudentes. Eles adoram Deus de metal, que não manda, que não faz nada. Adoram Deus que já morreu. E as atitudes deles, irmãos, a gente fala assim, às vezes, esse cara é louco. Ele é louco. Porque está fazendo para uma coisa que não é como o nosso Deus, real. Mas é uma forma dele estar fazendo, de estar prestando aquele culto a eles, como uma adoração. A gente precisa copiar o que é bom, o que a palavra diz, e fazer para a nossa vida. Que os irmãos guardem essas palavras que eu falei aqui, e não esqueçam, seja um adorador. Independente das circunstâncias, seja um adorador. Eu preciso ser um adorador. Porque, irmãos, o adorador ele é vitorioso. Jesus ele venceu essa batalha aqui porque ele estava em adoração a Deus. Às vezes alguém pode até pensar, não, mas Jesus era Deus, mas ele estava como um homem aqui. O diabo sabia tudo que ele tinha passado e a situação física dele. E não pense que o diabo vai querer te derrubar porque não sabe do seu estado. Não, ele sabe. Mas você, independente do seu estado que esteja, fique de pé e diga, eu sou um adorador. Eu sou um adorador a Deus. E eu vou vencer. E esse versículo aqui fala a respeito, irmão, de que, independentemente da situação que a gente esteja, dos privilégios que venha nos dar, eu não sei se os irmãos passaram, mas às vezes a gente passa por privilégios que querem dar para a gente. Olha, faça assim, que vai ser melhor assim, assim, faça isso, entregue aquilo, faça aquilo outro. Mas tirando a gente do foco para com Deus. E se a gente for naquele caminho, irmãos, a gente perde o alvo. Aí depois não sente mais o prazer de adorar a Deus. E quando perde o prazer, quando não se quer mais
o diabo entra com aquela seta e ele entende. E ele vem para matar, roubar e destruir. Medite essa palavra, irmãos. Porque Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida, amém? Quero agradecer ao pastor e a oportunidade. E dizer aos irmãos que continue sendo adorador. Amém? Continue sendo adorador. Mas ninguém está vendo, não tem problema não. Deus está vendo. Deus está recebendo, Deus está ouvindo, Deus está te analisando, Deus está preparando a tua vitória. Está demorando, mas é assim mesmo, Deus está lapidando a tua adoração. Irmãos, olhe, se a primeira circunstância que Jó passasse, se Deus dissesse para ele, ó, não vai aguentar mais não, vou resolver o teu caso, a gente não ia ver tudo aquilo que Jó passou na história do livro dele. Deus foi lapidando a vida dele, foi passando por circunstâncias. E cada vez mais ele ia sendo adorador mais fiel, ele ia aumentando o seu ego para com Deus, o seu anelo com Deus. Tanto é que ninguém estava apoiando mais ele. A pessoa que mais apoia a gente no momento de maior dificuldade, quem é? A nossa esposa, nosso marido, não é assim? A esposa para com o marido para com a esposa. Então, até ela não quis apoiar Jó. Disse, rapaz, a tua situação não está fácil. Mas ele disse, eu continuo sendo adorador. Não tem problema me abandonasse, mas eu estou com Deus. Não seja com todos, mas seja só com Deus. Porque você vai ver a sua vitória, amém? Deus abençoe, pastor, amém. Obrigado, Deus abençoe os irmãos. Amém, queridos. Amados, antes de nós orarmos por uma pessoa que entrou agora no Facebook, né, pedindo oração, nós vamos contribuir com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor, depois de termos escutado essa linda palavra sobre louvor e adoração, não é? E abra sua Bíblia comigo, por gentileza, Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 9 e o 10, que diz assim a palavra do Senhor: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de todas as tuas rendas, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mostos os teus lagares. Amém? Vamos contribuir nesta noite com alegria. Amém? Eu quero convidar a irmã Tássia para vir adorar o Senhor. Enquanto ela adora o Senhor, nós vamos adorar com os nossos dízimos e as nossas ofertas também, em nome de Jesus. A paz de Cristo, amém? Vamos lá, Natanael. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida
guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das suas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia. Obrigada. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, antes de nós encerrarmos o nosso culto de gratidão ao Senhor por mais uma primavera que Ele está concedendo à irmã Etienne, nós queremos ouvir algumas pessoas deixando um versículo bíblico, dando uma palavra, não é? Como de costume nós fazemos isso, não é? Então eu quero, em nome do departamento feminino da nossa igreja, eu quero convidar a missionária Norma para ela deixar um versículo para a irmã Etienne. Amém? Glória a Deus. Após a missionária Norma, nós queremos dar oportunidade para o líder de jovem, irmão Reinaldo. Glória a Deus. Saúde os irmãos com paz do Senhor. Amém. Falar de irmã Etienne, né? Tem uma redundância, ela é tão assim amada, nossa dirigente, a nossa intercessora. Quem aqui ainda não ouviu a oração da irmã Etienne por você? Eu acho que todo mundo aqui, com exceção do Jairo, que chegou aqui hoje, mas você vai ser apresentado hoje, na sexta-feira pode vir aqui que ela está orando por você. Ela é assim, ela ora por todos nós, pelas visitas, por aqueles que só passam aqui um dia e vão embora, ela se lembra e ora por todo mundo. Esse é um dom, um atributo que Deus deu a ela, e ela faz isso com muito zelo, com muita autoridade, e todos nós temos sido abençoados por essas orações. Que Deus faça, irmã Etienne, a senhora ficar muitos dias ainda com saúde e aqui no meio de nós, lembrando-se da gente nas madrugadas, aqui no círculo de oração, e nos abençoando com a sua oração. Eu queria ler 2 versículos que eu li essa semana e achei bem interessante. A minha vista está ardendo muito, mas eu estou com dificuldade, minha garganta faz eu chorar, mas não é a senhora não, viu? É a minha garganta. Hoje não é emoção, não, é garganta mesmo. Jeremias 33:3, todo mundo conhece, diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor estava falando para Jeremias, pela segunda vez, para a nação de Israel. Mas no versículo 6, o Senhor diz assim: eis que eu farei vir sobre ela, e eu vou parafrasear para a senhora irmã Etienne. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e sararei, e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. Eu trago essas palavras de Deus dadas a Jeremias para a sua vida.
Que Deus lhe dê abundância de paz, que lhe dê saúde, cura, para que a gente possa tê-la por muitos anos aqui com a gente, e cultuando, adorando, como foi a palavra de hoje, independente das circunstâncias, né, evangelista Neide? O último versículo que ele leu aqui, Abraão falou para os servos dele que, olha, nós vamos ali adorar. E o que era que ele ia fazer? Sacrificar o próprio filho. Mas ele não deu a palavra como sacrifício, não, nós vamos ali adorar. Pensa bem, irmãos. Coloca-se agora no lugar de Abraão. Ia imolar o seu filho, ia matar o único filho. Mas ele não levou isso como, vou ali fazer uma coisa absurda que Deus me mandou. Não, ele disse, vou ali adorar o Senhor. Então, irmã Etienne, apesar das circunstâncias, e mesmo nas mais difíceis, continue adorando a Deus, continue sendo essa adoradora. Hoje nós ouvimos aqui também que louvar a Deus não é só cantar, é através da sua vida a senhora tem louvado a Deus. Através do testemunho que a senhora tem dado de vida, a gente vê os testemunhos e como a senhora louva a Deus, através das suas atitudes, através da sua vida, do seu caminhar, do dirigir as suas filhas, o seu lar, e que Deus continue te abençoando, que seja essa mulher vitoriosa, essa mulher de fé, essa mulher com propósito, essa mulher que tem servido ao Senhor com alegria e tem sido um esteio do seu lar. Que Deus te abençoe, irmã Etienne. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. É com muita alegria que eu recebo essa oportunidade, viu, pastor, irmã Etienne, e realmente é um privilégio poder falar da senhora. E antes de falar em nome do departamento, eu falo por mim mesmo, que eu sou testemunha disso que a irmã Norma está falando. Eu acho que antes dela saber o nome da gente, ela já ora pela gente. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu vi ela orando pela irmã da Michele. Ela nem sabia o nome da gente, mas já estava intercedendo. Então, isso é uma bênção, isso fica marcado. E não só para nós, mas eu tenho certeza que no caderninho de Deus também. E é por isso que a gente vê a senhora testemunhar também tantas bênçãos, né? E eu estou curioso para saber aquela que a senhora vai contar. E se Deus quiser, nós vamos estar aqui para compartilhar com a senhora a alegria também da vitória, que Deus é fiel. Eu gosto de aprender, né? Então, eu aprendi com a minha sobrinha Jéssica, que está até aqui hoje, porque a gente tem que falar pouco, né? Eu falo no grupo lá dos jovens, quer falar muito, eu e a Adriana quer colocar, não, tia, tem que falar pouco, que jovem não quer ficar lendo. Então, eu vou ler uma palavra para a senhora, que está em 3 João, no capítulo 1, no versículo 3, e eu quero usar as palavras que João usou para um obreiro muito valoroso, muito amado, que era Gaio. Então, eu quero também parafrasear esse versículo 3 do livro de 3 João. Amada, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Então, Deus está derramando saúde na vida da senhora, só está vendo, né? Só palavra de saúde, de bênção. Saúde talvez seja um dos presentes mais preciosos que nós pedimos e que nós temos hoje em dia. E se temos saúde e vai bem a nossa alma, tudo vai bem. Então, que Deus possa continuar abençoando a senhora, que a senhora continue sendo essa bênção para nós também, e que tudo aquilo que Deus tem preparado para a senhora, inclusive aquela bênção, alcance a senhora, como a palavra do Senhor diz. Nós nos alegramos muito, e agora, em nome do Departamento de Jovens também, nós queremos parabenizar a senhora e desejar todas as bênçãos sem medida na vida da senhora, em nome de Jesus. Amém? Queridos, também nós vamos ouvir o nosso presbítero Moab, né, que é o líder do grupo de louvor da nossa igreja. Após o presbítero Moab, nós vamos ouvir o pastor Miguel, em nome do departamento de família da nossa igreja. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Queria deixar um versículo para a irmã Etienne, nossa mãe de oração, né? Eu disse isso no Facebook e a gente consegue ser amado pela irmã Etienne desde que chegamos aqui, por isso o irmão Jairo, né, chegou hoje aqui, de hoje a 8, ela já está dizendo, abençoa o irmão Jairo, Senhor. Sabe? Quando ela esquece o nome de um genro meu, ela, Senhor, abençoa o marido de Rebeca. Então, ela esqueceu o Marquinhos, mas disse, orou por ele. E isso é ministério. É uma palavra de Deus aqui que o irmão Natanael deu lá em Gainesville, ele disse que às vezes tem a irmã que tem o ministério do canto, e ela fica no cantinho ali, mas ela ora, ela entrega e tal. A senhora não tem o ministério somente do cantinho, o seu cantinho é ali, né, no terceiro banco, que a gente sabe. A senhora tem esse canto aqui, é o Shaddai,
que tem orado por nós, tem orado pela sua vida, tem sido bênção para as nossas vidas, para a nossa igreja e também lá fora, que é uma coisa muito importante. E eu queria deixar o versículo 4 do Salmo 37. Papai sempre dizia o 5, e aí eu quero deixar o 4 para a senhora. Agrada do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O desejo do seu coração tem sido saúde, tem sido bênçãos para a sua família, para essa igreja, para nós como membros. E aí Deus tem concedido à senhora. Deus a abençoe. Meus irmãos, uma vez mais a paz do Senhor. Glória a Deus. Já foi dito aqui sobre o ministério da irmã Etienne, intercessora, mulher de oração, né, ao lado do seu esposo. Todos os irmãos que representam alguma liderança da igreja já falaram e testemunharam. Bom é isso, né? Quando a gente não fala de nós mesmos, mas as pessoas falam ao nosso respeito, testemunham ao nosso respeito. Então, isso é muito bom, né? Então, todos aqui testemunharam da vida de oração, da vida de intercessão da irmã Etienne, que, por sinal, lembra muito a minha mãe e sogra, né? A irmã Dina, que é uma mulher de oração, né? Então, todas as vezes que chegamos na sexta-feira, hoje mesmo foi um dos dias. Eu entrei, quando eu dobrei meu joelho, eu escutei ela orando: Senhor, toma o pastor Miguel, né, a sua família. Então, todos nós somos gratos a Deus pela sua vida, pela intercessão. Que o Senhor Deus te recompense, né? Que o Senhor Deus lhe conceda força, saúde, né? E realize os sonhos do coração. Todos nós temos sonhos, sim ou não? Todos nós sonhamos, todos nós queremos realizar alguma coisa. E Deus é aquele que realiza os nossos sonhos, porque foi Ele que nos deu a capacidade de sonhar. Ele não deu a nenhum outro ser a capacidade de sonhar, apenas aos seres humanos. Então, que o Senhor Deus conceda. Quero deixar Isaías 43, verso de número 5, irmã Etienne, que diz assim: não temas, pois, porque estou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. O Senhor está dizendo que é contigo, o Senhor está dizendo que não precisa temer, e o Senhor está dizendo que a sua descendência pertence a Ele. Amém? Que Deus abençoe. Essa é a nossa homenagem, em nome do Ministério da Família, juntamente com minha esposa, a irmã Ruth. Deus abençoe. Queridos, também nós vamos ouvir uma pessoa também que é muito especial, não é membro da nossa igreja, mas eu tenho falado que essa pessoa é mais membro do que alguns membros da nossa igreja. Não é? É difícil falar essa palavra, né? Porque nós temos membro que não é tão constante como essa pessoa é constante. Nós queremos também ouvir a irmã Genilda, ela vai deixar um versículo. E após a irmã Genilda, nós vamos ouvir o evangelista Negi, representando os genros da irmã Etienne. Saúde aos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Também quero deixar um salmo aqui, foi falado hoje sobre louvor, e é tão bom quando a gente pode louvar ao Senhor através da vida de um ente querido da gente. E a irmã Etienne é uma senhora que é a nossa querida, né? Hoje mesmo ela orou por mim também, sabe? É um privilégio a gente chegar aqui e ouvir a irmã Etienne orando por nós. E o salmista Davi, ele convida a louvar a Deus por amor da sua graça. E eu quero ler os 5 primeiros versículos do Salmo 103, tá? Que diz o seguinte: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da cova, quem te coroa de benignidade e de misericórdia, quem te supre de todo o bem, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. Amém.
Que a sua mocidade, irmã Etienne, possa se renovar como águia. E que realmente a senhora não esqueça de nenhum dos benefícios que o Senhor tem feito. Como nós vimos, nós podemos louvar ao Senhor através de todos os benefícios que Ele tem feito nas nossas vidas. Inclusive pelas dificuldades, pelo sofrimento, pelas provações. Importa que a gente louve ao Senhor em todo momento. E aqui nós louvamos a sua vida, louvamos a vida da irmã Adriana, que também fez um aniversário, do pastor Miguel. Nós louvamos a vida dos irmãos queridos e que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês para a honra e glória do nome dEle. Amém. Amém. Vou deixar um versículo para minha sogra. Deus tem dado vitória a ela, né, irmã? Precisava o irmão conhecer quando ela era delegada no Brasil. Conheci ela numa época muito... Tinha até medo dela, viu? Ela corria atrás de ladrão lá. Mas Deus é manso, né, irmão? É com prazer que deixa um versículo para ela. Amo muito, ela sabe. Eu brinco muito com ela. Parei de brincar muito agora, mas antes eu brincava muito com ela. Mas tem que ser mais... Depois que ele apareceu, eu parei de brincar com ela. É um versículo que veio no meu coração aqui, e também bato muito com ela a respeito de oração. Fala em Salmos 77, versículo 1. Clamei a Deus com a minha voz, e a Deus levantarei a minha voz, e Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Esse versículo veio no meu coração porque eu lembro-me que a irmã Etienne, muitas vezes, em dificuldades, ela fala que levantava um clamor a Deus, você só lembra disso, mas aqui não tanto, mas mais no Brasil, né, irmão? E ela disse que só clamando a Deus que tinha vitória mesmo, porque o diabo estava muito furioso para destruir a vida dela. Ela está aqui, os irmãos não sabem, mas esse ministério que ela tem de intercessão, o diabo queria muito tragar a vida dela, destruir. Né, irmã Etienne? Ela sabe o que estou falando, porque ele sabe que, através dela, Deus tem levantado muita gente, tem dado vitória a muita gente. E esse versículo 77, versículo 1 que eu li agora, é um testemunho vivo da vida dela. Ela clamou a Deus no momento de dificuldade, e Deus inclinou os ouvidos para ela e ouviu o seu clamor. E é por isso que ela chegou mais uma data primaveril. E ela até mesmo disse uma vez no círculo de oração aqui que, por ela estar nesse país aqui, é um milagre de Deus, né, irmã Etienne? Por ter chegado até aqui. Porque lá no Brasil, Deus tinha um propósito muito grande na vida dela aqui nesse país, e lá no Brasil, Deus livrou muito ela. Quando eu falo muito, irmãos, é muito mesmo. Se os irmãos um dia tirem para ouvir o testemunho dela, quem não a conhece, quem não ouviu ainda, mas ela passou por coisa, eu como homem, eu não aguentava não. Não aguentava não, é muito difícil. Mas o interessante é que ela está aqui de vitória, né? E Deus vai lhe dar muitos anos de vida, vai conceder saúde para ela. Em nome de toda a família falo e digo para ela, amo ela de coração. Eu brigo muito com ela, mas ela não leva a sério não, graças a Deus. Se ela levasse a sério, ela botava eu debaixo do joelho, o negócio era sério. Mas Deus tem dado graça a ela. E os irmãos continuam orando por ela, porque não é fácil, né? Ela tem passado, não é fácil, mas Deus está dia a dia dando vitória para ela. A última vez que ela falou para mim, estava na casa, ele levou uma queda, eu fui mantendo. E disse que achava que nem ia se levantar, estava toda quebrada no pensamento dela, né? Mas eu tenho certeza que foi a mão de Deus que segurou ela assim, nada aconteceu. O cachorro já mordeu ela numa casa, e cada história que ela tem passado aqui, eu digo que não é fácil. Então é porque o inimigo é furioso. Ele sabe que quando ela ora, quando ela pega um problema na pessoa para orar e interceder e fazer um propósito de jejum pelaquela pessoa, o diabo fica furioso. Mas
mais uma de vitória, Deus tem dado a ela. E Deus continua abençoando a senhora, dando saúde, paz, realizando seus sonhos. Quando Deus realizar, me distribui comigo um pouquinho da sua riqueza, viu? Em nome de Jesus, amém.